Muito boa noite, pessoal. Hoje nós estamos com a Keila que é psicóloga. No dia de hoje a gente vai falar a respeito de leitura e saúde mental. Mas antes de chegarmos nesse tema tão importante, vamos conhecer a pessoa por trás do tema, né? A Keila. Então, vamos começar como a gente sempre faz, partindo ali daquele início, para que ela faça uma breve apresentação. Então, Keila, conta um pouquinho para a gente o que você faz hoje, qual área da psicologia que você exerce, que a gente sabe que tem as divisões, as sub-áreas, né? Não sei se é o termo correto, inclusive, dê uma pincelada nesse assunto para que a gente compreenda aqui. Nosso público, que majoritariamente é jurídico, mas estamos expandindo. Boa noite a todos. Como o Pedro comentou, meu nome é Keila. Eu me formei em psicologia na Universidade Estadual de Maringá, na UEM. Logo depois que eu me formei, eu comecei a atuar na clínica online, que foi bem naquele período do começo da pandemia, né? Mas eu percebia que eu precisava de mais estudos, me desenvolver mais profissionalmente. Então, eu procurei fazer uma especialização. Eu fiz a especialização em urgência e emergência pela modalidade de residência multiprofissional. Eu finalizei em 2023 e logo depois da residência eu permaneci cerca de um ano trabalhando em hospitais e depois eu retornei para a clínica particular com os atendimentos online e hoje em dia eu continuo na clínica, né, mas também trabalho no CRAS. Perfeito. Um ponto interessante, antes da gente entrar na tua história ali naquele início, é entender, é que assim, a gente que não é da área da psicologia, a gente fica tentando entender isso do comportamental e tal, como que funcionam essas áreas, que é um tema interessante antes da gente entrar nesse assunto em si. A gente tem as abordagens da psicologia, né? A minha abordagem, eu comecei a ter interesse no terceiro ano da faculdade, logo depois eu comecei a participar de cursos, de clubes, enfim. A minha abordagem é fenomenológico existencial, mas é claro que tem muitas outras abordagens, né? A fenomenológica existencial, ela tenta compreender a integralidade do ser humano, né, na sua biopsicossocialidade. Então, a gente tenta compreender sua universalidade, individualidade, na subjetividade, mas também na concretude. Caramba, então o termo correto é abordagem. Isso, a gente Ah, tô usa ligado. vários termos, né? As abordagens, mas eu costumo usar esse termo. Legal. Ah, só uma curiosidade. É possível a pessoa mesclar a abordagem ou é uma linha que a pessoa tem que seguir até o final? Olha, Pedro, eu já ouvi falar que tem psicólogos que utilizam, né, e bebem assim de outras abordagens, mas desde a faculdade, né, os nossos professores, orientadores não recomendam porque vira aquela coxa de retalho, né? A gente utiliza a intervenção de uma abordagem, mas aí a gente bebe um pouquinho da perspectiva, da teoria, e a prática às vezes não casa com a teoria, então fica algo muito contraditório, né? Talvez até confuso para o próprio profissional. Imagine então para o cliente, né? Para a pessoa que está sendo atendida. Olha, respostas interessantes. Gostei, mas vamos segurar essa daqui e vamos voltar do início, né? Então, partindo do início, né? O que te chamou a atenção para que você escolhesse a psicologia durante o ensino médio? Eu falo isso porque eu já entrevistei pessoas de várias áreas, então teve Roger da engenharia, teve contabilidade, direito também, e eu sempre gosto de entender o motivo por detrás da escolha. E às vezes não tem um motivo, às vezes tem uma curiosidade. Tem uma história da Bia do Direito que ela contou que ela queria fazer medicina e ela falou: não, mas vou ver enquanto eu não passo em medicina. E acabou ficando. Então eu gosto de ouvir isso para entender como tudo começou. Olha, na minha escola, eu acabei fazendo a escolha de psicologia muito em cima da hora, né? Foi lá em meados assim do meu terceiro ano do ensino médio e foi mais por curiosidade, mais por assim uma identificação com a área e também por exclusão dos outros cursos, né? Eu percebia que eu não me identificava muito com exatas, eu me interessava por biológicas, mas sentia muita dificuldade também nas áreas.
E eu acabei escolhendo psicologia por ter uma facilidade maior na teoria mesmo, que eu sabia também das específicas do vestibular, e eu tinha mais facilidade do que os outros cursos. E acabei caindo de paraquedas mesmo no meu curso, mas ao longo da minha trajetória acadêmica, eu fui participando de projetos de extensão, eu acabei me interessando, participando de grupos de estudo, e eu acho que essa procura, né, e essa curiosidade também, tanto é que eu acabei escolhendo a minha abordagem como fenomenológica existencial, que foi que contribuiu, né, a partir da filosofia de Sartre, Heidegger, e é onde eu estou hoje em dia. Uma pergunta também interessante que sempre rola por aqui é se você se lembra do seu primeiro dia de aula. E qual foi a sensação do primeiro dia de aula? Eu lembro que eu sou uma pessoa muito sorridente, né? Então, eu lembro que eu saí do meu apartamento e eu cruzei assim todas as ruas sorrindo, as pessoas olhavam para mim até estranhavam, né? Porque, enfim, a faculdade tem uma rotina muito intensa, assim, né? Desgastante, cansativo também. Mas eu lembro que eu estava muito ansiosa e animada, assim, também. Eu sou uma pessoa tímida, né? Então, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de interagir com as outras pessoas. Eu ficava preocupada também se eu faria amizades, né? Como que seria nos anos seguintes. E quais seriam os maiores desafios, ou ao menos quais foram os seus maiores desafios nesse início de faculdade? Porque, conversando com alguns alunos do direito, eles falam que essa transição do ensino médio pro direito é algo muito pesado por ter conteúdos assim que exigem uma assim, eu sei que não soa bem, mas exige de fato decorar. Por exemplo, o direito constitucional. Você precisa decorar com o direito constitucional. Quem é da área sabe que não basta você entender, você precisa ter conceitos decorados de fato. Então, como você é uma pessoa de outra área, eu acho legal a gente ter essa troca. Eu tive essa dificuldade, assim, de decoreba e de precisar me adaptar aos conteúdos, mas também foi uma mudança de rotina bastante brusca, né? Eu morava com os meus pais, enfim, tinha uma outra rotina, um outro ambiente, um outro círculo de amizades. Então foi toda essa mudança de estrutura mesmo. Eu acho que eu também demorei a me adaptar a tudo isso. Legal, gostei. Agora, falando para o pessoal que não é da área, o que seriam esses grupos na graduação que você mencionou, esses projetos? Então, os grupos de estudo que eu participei foi principalmente na abordagem fenomenológico existencial e os projetos de extensão. Eu participei de um projeto que tratava, né, sobre gênero, violência. A gente ia nas escolas falar sobre o tema. Normalmente a gente fazia um levantamento anterior, né? Qual que era o tema que eles tinham interesse. Eu também participei dos Médicos da Graça, eu era parecinha de hospital. A gente, né, participava do projeto de extensão como uma maneira de treinamento, né, e de aperfeiçoamento. E depois, quando a gente se formava, a gente começava a ir para os hospitais. E sobre a clínica, qual que é assim, a grande dificuldade de sair da teoria e começar a tratar de fato com pessoas reais? Sabe como que foi esse choque? Então, como eu comentei com você, Pedro, é um pouco diferente, né? E às vezes a gente não está muito habituado. Na minha faculdade, eu tive muito essa impressão de que a gente era bastante direcionado à teoria, à academia, e não tinha tanto essa parte prática, né? E foi por isso também que logo depois da faculdade, mesmo eu já tendo alguma prática na clínica, eu escolhi fazer residência, né? Porque a residência tem essa característica de você precisar cumprir 60 horas semanais, mas grande parte da nossa carga horária é direcionada a vivências em campos, né? Em hospitais, né? No caso da urgência e emergência, emergência psiquiátrica. Você pode explicar para uma pessoa que nunca vivenciou o que acontece na prática? É que eu fico curioso para tentar entender. Assim, tem uma triagem, o pessoal vai, quanto tempo que as pessoas conversam? Um pouquinho desse bastidor. Em relação ao hospital, no caso. Isso. Os hospitais, normalmente a gente tem
três modelos de trabalho, né? Por exemplo, por busca ativa, por meio do prontuário eletrônico, prontuário físico do usuário, por solicitação do setor, né? Então, normalmente, às vezes a gente tem acesso, ou eles pagam a gente no corredor e trocam um pouquinho com a gente, ou por demanda espontânea, né? Quando às vezes um familiar, né, o irmão, a esposa, o marido chama a gente assim, ou o próprio paciente às vezes conversa. Teve várias situações assim interessantes que às vezes a gente ia atender um usuário ou algum familiar em um quarto, em um leito, e aí algum familiar ou algum usuário começava a participar, né, começava a conversar, a gente percebia que aquela pessoa também tinha uma demanda, uma necessidade de saúde mental. É, algo que é interessante dos hospitais e que às vezes fica muito no imaginário, né? Porque a psicologia também se iniciou na clínica, né, com Freud. A gente não tem esse mesmo formato, né, de ser um espaço sigiloso, controlado. Às vezes a gente vai fazer atendimento no corredor, em quartos compartilhados. Nossa, não imaginava. Tá aí uma situação que eu não tinha ciência, por isso que é interessante essa troca que a gente está tendo. E também uma coisa que, essa é uma curiosidade minha, né? Então, fica aqui um parêntese aqui no meio da nossa conversa. Quando você conversa com um paciente, tem algum histórico que você cria dele? Porque assim, uma opinião de um leigo que não conhece essa realidade. Então, eu estou apresentando para as pessoas que provavelmente também não conhecem. Eu imagino que nem sempre o mesmo profissional, no caso o psicólogo, consiga conversar com o mesmo paciente. Então pode ser que tenha essa troca ou eu estou entendendo errado. Com o mesmo paciente? Porque assim, na minha mente, de quem não conhece a área, eu fico pensando assim, olha, pode ser que o paciente comece com você e depois esse paciente dê continuidade com outra pessoa. E Hum. há um histórico para que essa outra pessoa dê continuidade? Ou ela tem que começar do zero o histórico com ele? Que eu queria entender esse ponto. No caso, por exemplo, de hospitais, acaba sendo até comum, por exemplo, em situações de urgência, algum outro profissional que já estava em acompanhamento daquele usuário, ser necessário naquela situação a gente trocar, né, de profissional de referência. Mas a gente sempre tenta manter esse acompanhamento até a alta do paciente do hospital ou da unidade de saúde. Mas quando se fala, por exemplo, da clínica, a gente costuma fazer essa troca, assim, caso o profissional achar necessário, né? Daí a gente entra em contato com outro profissional, trocas também multiprofissionais entre psicólogos, psiquiatras, é sempre muito importante, mas na clínica isso vai mais da demanda ou do cliente ou do profissional. Entendi. Tá aí uma curiosidade que eu tinha nesse sentido. Mas agora, acho que a gente já abordou esse início, batemos um pouquinho na curiosidade. Uma pergunta antes da gente entrar em leitura e tudo mais. Como a pessoa que está nos acompanhando, que é da área da psicologia, pode começar a dar início à fenomenologia? Então, a pessoa assistiu, é estudante de psicologia, achou interessante. Como que a pessoa começa a entrar nesse mundo? Olha, eu comecei, né, me interessando durante a graduação, né, pelas aulas e depois eu procurei participar de grupos de estudos, mas eu acho que é muito particular de cada profissional, né? Claro que na faculdade a gente vai ter os fundamentos, né, e vai ter a oportunidade de participar dessas oportunidades, mas tem histórias e trajetórias, né? Tem momentos que talvez uma pessoa tenha o desejo de mudar de abordagem, né? E tem também as especializações, as formações, que são algo que também pode ser procurado, caso o profissional tenha interesse. Interessante, eu achei interessante essa questão da abordagem e também da especialização. Então, a pessoa ela pode ter uma especialização, digamos assim, direcionada a um assunto, e junto com essa especialização ela trabalha a abordagem dela. Ou seja, numa pós-graduação tem pessoas de várias abordagens. É isso mesmo que eu entendi? No caso, né, eu tenho uma formação básica na abordagem fenomenológica existencial.
né? E tenho a minha especialização em urgência e emergência, mas também em humanização na saúde, né? Então, a gente vai se especializando, estudando, né? É possível, por exemplo, que um profissional inicie a sua carreira atuando por meio da perspectiva da psicanálise, em algum outro momento queira se especializar na comportamental, que são abordagens bastante distintas, né? E ter essa possibilidade também de fazer duas especializações na mesma abordagem. Legal, legal. O que eu quero destacar desse ponto aqui que a gente está conversando agora é sempre a questão de que as pessoas entendam que saúde mental, principalmente psicologia, é uma coisa séria. Então, assim, o que eu mais fico chateado, mesmo sem ser psicólogo, é essa questão da banalização. Então, como assim? Veja bem, eu sou um profissional de direito, eu não tenho condições de atender um cliente do ponto de vista da psicologia, porque eu não sou psicólogo. E tem-se como senso comum que, não, mas você pode conversar. Não, eu não posso, porque eu não consigo fazer determinadas abordagens. Então, por exemplo, um cliente ou uma cliente que teve algum caso envolvendo algum abuso. Eu não tenho condições, como advogado, de fazer um acompanhamento para que ela desenvolva esse assunto. Inclusive, eu, como advogado, tenho que tomar muito cuidado em reviver isso. Porque assim, eu preciso reviver, porque eu preciso entender o que aconteceu. Não tem como eu fazer uma ação sem que ela me conte, ou que ele me conte o que aconteceu. Então, olha como que é importante a multidisciplinaridade e também você valorizar o outro profissional e entender que assim, psicologia é algo sério, que não é algo que, não, mas é um conselho. Não, é uma questão de saúde mental, porque o que talvez, do seu ponto de vista, não tenha dor, ou talvez você ache comum, eu falo que assim, na questão do próprio direito, um delegado ele acaba vendo atrocidade o dia inteiro. Só que do ponto de vista dele, se tornava como, mas pô, não sei quem matou não sei quem. Pô, normal, né? Porque é o dia a dia dele, igual o médico, quando ele lida com a morte. Só que para a pessoa que está vivenciando aquilo, é algo extremamente chocante. Imagina que a pessoa que nunca, enfim, tomou um tiro na vida, o primeiro tiro que a pessoa tomar vai ser uma situação absurda. Mas talvez para um policial que esteja, por exemplo, uma linha de frente em um local muito perigoso, todo mundo, talvez ele mesmo já tenha tomado um, dois tiros. Então, olha como que é interessante a gente entender e principalmente valorizar e prestigiar os profissionais de psicologia para não cair nessa banalização de tipo, eu mesmo sou advogado e psicólogo. Eu escuto algumas frases assim, sabe? O advogado é psicólogo. Não, o advogado não é psicólogo. O advogado é advogado. Se ele quiser, ele pode ter uma noção de psicologia para que ele não faça alguma situação absurda. Mas ele tem que direcionar, na minha opinião, para um profissional que tenha assim, a capacidade técnica desse tipo de atendimento. Mas é uma opinião minha aqui, né? Posso estar errado, sempre falo pessoal, você que me ouve aqui da tua maravilhosa residência, sempre se lembre que eu não sou dono de verdade nenhum, apenas uma opinião, e eu sempre falo, não acredite na minha opinião. Você já ouça a minha opinião pensando que ela está errada. Você já escutando pensando que ela está errada, você já tem uma chance de chegar a uma conclusão positiva, tá? Então eu falo isso com a maior humildade do mundo para não me colocar como certo e errado, sim uma pessoa que está trazendo uma vivência aqui para a gente discutindo. Mas eu achei muito importante esse ponto que você trouxe, Pedro, e até reconhecer o cuidado e responsabilidade que você tem com as pessoas como profissional, mas também como pessoa também. Esse ponto que você trouxe é muito interessante porque hoje em dia a gente tem várias terapias, né? As terapias, seja de coach, seja da constelação familiar, que tem se tornado bastante polêmico hoje em dia. Tem um movimento agora do Conselho Federal de Psicologia de tentar restringir a psicoterapia para os psicólogos e também para os psiquiatras, né? Porque é algo que exige uma capacitação, um conhecimento, né? Que nem sempre uma formação breve vai dar o conhecimento para as outras pessoas e responsabilidade também de fazer um atendimento psicológico, como você mesmo comentou, para pessoas, né, que estão em uma situação de fragilidade e de sofrimento. Um ponto interessante que eu acho que seria legal de ouvir de uma psicóloga é a respeito dos riscos. Então, assim, qual o risco de uma pessoa que não tem um conhecimento psicológico tratar com uma pessoa que provavelmente tenha, assim, que esteja vivenciando algo que de fato seja um CID? Então, uma pessoa que tem uma depressão profunda, uma pessoa que passou por uma situação absurda, qual é o risco de uma pessoa se sentir, assim, capacitado
para fazer isso sem ser capacitado? É como a gente estava conversando, né? Às vezes essa pessoa ela está em uma situação de um sofrimento muito intenso, de uma fragilidade emocional muito intensa. Então, muitas vezes ela vai acabar confiando nesse profissional quase que a sua própria vida, pode-se dizer, né? Então, quando um profissional não muito bem capacitado, pode ser que ele tendencie a terapia, ou pode ser que ele, enfim, seja irresponsável com a saúde mental da pessoa, traga conteúdos pessoais que nem sempre é aquilo que a pessoa está necessitando, né? Às vezes a gente também tem, como os seres humanos, né, essa necessidade de agradar as outras pessoas e acaba descuidando da pessoa que a gente está cuidando, né? E é por isso que é tão importante a capacitação, né? O conhecimento, procurar fazer especializações, cursos, mas está sempre nesse movimento. Perfeito, perfeito. O que eu posso contribuir nesse sentido e direcionando para os profissionais da minha área, né? Então, alunos, jovens advogados, advogados e profissionais como um todo, é sempre ter esse cuidado de entender que nós, como advogados, estamos acostumados com as situações. Então, sempre a gente tem audiências são tensas, não tenha dúvida. Dependendo do tipo de audiência, mexe com a psique da pessoa. Então, por exemplo, audiência de família é algo muito delicado. As pessoas costumam chorar em audiência de família porque são temas que transcendem a questão do material. Então, a gente está falando de guarda. Então, quem vai ficar com a criança? Então, assim, qual o valor de uma criança? Não tem valor numa criança. Então, é uma questão que toca na parte mais íntima. Então, um pai que está deixando de ficar com a filha, uma mãe que está deixando de ficar com a filha ou com o filho, enfim, é algo que assim a gente não sabe o abalo que isso pode gerar no nosso cliente. Por isso que é importante, na minha visão, que a gente sempre saiba tratar esses assuntos de maneira 100% transparente e quando esses assuntos transcenderem a esfera jurídica, a gente direciona essa pessoa para a pessoa correta. Por que eu falo isso? Porque assim, falando um pouquinho do bastidor do direito, nem sempre causas jurídicas têm fundamentos jurídicos. Como assim? Imagina no direito de família. Talvez a questão da divisão, o problema não é dinheiro, o problema é incomodar o outro. E você, advogado, está sendo um instrumento. E você não pode, dentro do direito, se tornar um instrumento de justiça privada. Então, assim, eu vou entrar com essa ação para causar mal, para encher o saco do outro, para isso, para aquilo. Por que eu falo isso? Porque tem algumas situações que as pessoas ficam brigando assim por algo que a gente vê que não é o problema ou algo. Dá um exemplo concreto. A pessoa está brigando por conta de um sofá. A gente sabe, sendo advogado, que o problema em si não é o sofá. O problema é a carga emocional que esse sofá carrega. Então, eu sei que não é um resultado jurídico, mas quando a gente identifica um cliente ou uma cliente que tem situações mais emocionais do que jurídicas, eu, Pedro Marcel Filho, considero importante ter esse papo com a pessoa e, se necessário, direcionar. Porque independente do resultado da causa, essa pessoa não vai ficar feliz. E eu, como ser humano, entendo que quero ver meu cliente feliz, quero ver meu cliente satisfeito. E não assim, mas eu entrei com a ação, aí eu ganhei o dinheiro, tá, mas eu não resolvi o problema da pessoa, porque o problema da pessoa transcendia essa questão de quanto eu vou ganhar, quanto eu vou receber, o que vai acontecer, porque ela, de fato, muitas vezes queria uma situação que ou não tem como querer, então há alguma causa de família que um quer separar e o outro não quer. Então não tem como querer, sabe? Eu como advogado não consigo fazer nada nesse sentido. Então acho que são esses temas legais e também temas que envolvem violência, tanto violência física, violência psicológica, também a questão do abuso é muito importante. E assim, o advogado, a advogada sempre se colocar no patamar de ser humano e entender que aquilo lá você precisa ouvir, mas você não necessariamente assim tem que abordar muito detalhe porque dói a pessoa falar. Se possível, converse apenas uma vez, porque se você tiver que retomar isso, a pessoa está revisitando o tempo todo. Então, são cuidados que eu acho interessante e por isso que eu acho bacana até no futuro a gente conversar só sobre isso, sabe? Trazer essa parte jurídica. Eu sei que você tem mais amigos psicólogos, talvez localizar outros amigos para falar sobre isso, porque assim a gente tem treinamento, mas não tem. Então, por exemplo,
Tem faculdade que não tem psicologia jurídica. A minha teve. Mas o nosso treinamento é teórico. Então a gente aprende sobre bandura, a gente aprende os principais teóricos ali, só que não é um treinamento de, olha, é isso que acontece na prática. É um treinamento de teoria, mas a gente já está vendo tanta teoria, que de teoria por teoria a gente precisa aplicar isso na prática. Tá? Então, só para concluir esse gancho, eu queria que você falasse para mim as interseções da psicologia com outras áreas. Porque eu trouxe aqui um exemplo do direito, mas eu acredito que tem mais outras áreas que se ligam, né? Eu fiz todo esse emaranhado para chegar nesse assunto, foi mal. Imagina, na minha prática, Pedro, por exemplo, clínica, as interseções se dão principalmente, né, com os psiquiatras, né? Mas, assim, nas minhas outras experiências era um pouco mais amplo esse contato com outros profissionais, com a multidisciplinaridade, por exemplo, nas minhas vivências no hospital, a gente precisava trocar também com as assistentes sociais, com os médicos, com os outros profissionais, às vezes técnicos, enfermeiros, até os assistentes administrativos, às vezes a gente estava trocando um pouquinho, conversando, porque até mesmo a perspectiva deles era sempre muito importante, né? Por exemplo, hoje na minha atuação no CRAS, eu estou diretamente como assistente social, então a gente sempre está trabalhando em conjunto, né? Então, é, a minha diretora também é uma assistente social. Então, é um trabalho multiprofissional que, em constante. A gente está sempre convivendo, né, com outros profissionais de outras áreas, com outros conhecimentos, que são pessoas que também podem trazer contribuições para a nossa atuação, outras perspectivas. Caramba, são insights assim que você vai direcionando aqui, que são riquíssimos. Então, agradeço nesse sentido, porque, como eu te falei, né? Uma das coisas que eu gosto de fazer na live é justamente ir extraindo o melhor que o convidado, que a pessoa que está sendo entrevistada, tem. E é legal justamente eu não trazer um material pronto para ir descobrindo ao longo disso. Por exemplo, se eu investigo toda a área da psicologia, chega aqui eu estou confirmando aquilo que eu investiguei antes. E é legal ouvir isso diretamente de uma fonte e acompanhando. Mas agora sim, a gente vai entrar no nosso tema central, que é leitura e saúde mental. Falando um pouquinho sobre leitura e saúde mental, qual seria a correlação direta entre leitura e saúde mental? Eu achei tão importante essa conversa que a gente estava tendo, Pedro, porque a gente já puxa um gancho daí, né? Por exemplo, o contato com outras perspectivas, outras visões, né? Outras dimensões de mundo, porque quando a gente lê, a gente também entra em contato com história, com trajetórias. Isso também permite com que a gente tenha uma abertura de outros conhecimentos, outras visões. Isso também vai atualizando nós mesmos, é como se a gente fosse se transformando ao longo de uma leitura. Esse tema leitura é um tema que, assim, eu tenho alguns medos, porque me parece que as últimas pesquisas demonstram que as pessoas estão deixando de ler. Então, assim, me gera medo imaginar uma sociedade que não lê. Como você bem mencionou, ler é imaginar. E imaginar é você ter mais arcabouço para chegar em locais. Eu não estou falando de objetivo material, eu estou falando de objetivo como ser humano. Porque se você não tem uma bagagem, se você não tem de fato uma biblioteca dentro de si, você talvez não tenha nem si. Porque daí você não tem autorreflexão, né? De imaginar, eu gosto disso, eu conheço isso. Então, acho muito legal esse ponto que você mencionou da saúde mental relacionada à leitura. Achei bem bacana. E já entrando um pouquinho sobre isso, fiquei sabendo que você está com o clube do livro. É isso mesmo? Isso mesmo, o Books with Coffee. Conta um pouquinho pra gente como que funciona esse clube do livro, qual o tema, inclusive, dos livros que estão sendo lidos, né? E que serão lidos, né, inclusive. A gente está dando início agora, né, no Clube do Livro. Então, esse é o primeiro mês que a gente vai estar fazendo uma leitura. A gente já vai dar início com A Metamorfose, do Franz Kafka.
né, que é um clássico. Tem muita gente que já leu, mas como a gente estava comentando, ler também é uma maneira de trazer novas perspectivas, mas também toda vez que a gente lê, a gente nunca lê o mesmo livro, né? Porque a gente também está em um outro momento da nossa vida, em uma outra experiência, o que permite com que a gente também tenha uma outra perspectiva, Sobre a né? leitura, sobre a leitura, um ponto aí que eu queria contribuir é que eu sempre escuto as pessoas falando assim: ah, mas eu não tenho tempo. Você já ouviu isso aí? Já. É uma das maiores reclamações, eu diria que uma das maiores negativas, né, que eu escuto as pessoas ouvindo. Só que daí, um tema que você tinha colocado num dos posts e tudo mais, e também em um dos temas que você tinha apresentado, essa questão da relação da leitura com a obrigatoriedade. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, como que a pessoa deixa de ver a leitura como algo obrigatório e transforma em algo prazeroso, que não torne aquilo de tipo, meu Deus, eu preciso ler, sabe? Que não se torne uma obrigação e sim uma diversão. Porque você que está me ouvindo aí, acredite, ler é uma diversão. Eu leio antes de dormir todos os dias porque eu acho divertido. Tem dia que eu demoro para dormir porque eu quero saber o que vai acontecer. E aí eu fico um pouquinho mais tempo. Então, Pedro, para mim também nem sempre ler foi algo divertido ou um passatempo, né? Quando eu estava no período da escola, por exemplo, eu sempre fui curiosa, né? Mas o estímulo à leitura naquele período era mais direcionado a livros com uma linguagem truncada, assim, de acesso difícil. Eu não sei, grande parte das pessoas que nos assistem deve ter tido acesso a esses mesmos livros e talvez se identifiquem com a minha percepção, né, de que ela é de difícil compreensão, de que às vezes a gente não se identificava com a história. E de certa forma isso foi distanciando a minha relação, eu fui tendo aquela impressão de que talvez leitura não fosse para mim. Na faculdade, né, eu também tive um pouco essa relação de obrigatoriedade que você estava comentando, né? Eu tinha bastante interesse, muitas das leituras que eu fazia faziam muito sentido para mim, sim, mas era algo muito direcionado à academia, à faculdade, aos estudos, e é como se tudo precisasse se circunscrever em torno daquela leitura, né? Mas ao longo do tempo eu fui continuando, né, fazendo essas leituras obrigatórias, mas eu também fui percebendo que a psicologia, né, e também os outros conhecimentos permitiam com que eu tivesse acesso, com que eu também me desenvolvesse profissionalmente, mas pessoalmente também. E é Um isso ponto. que você estava conversando, né, Pedro? Às vezes a pessoa não tem tempo, mas esse tempo é para quê, né? É direcionado a si ou para as intensidades da vida, né? Às vezes a gente fica tão direcionado às nossas obrigações, à nossa rotina, ao trabalho, aos estudos, que a gente às vezes se esquece daquilo que a gente faz por nós mesmos, né? Uma crítica, assim, não psicológica, né? Porque eu não tenho direito de fazer uma crítica psicológica, é sobre essa cultura da performance, né, que existe. Então, por exemplo, a pessoa vai começar a fazer um esporte. Não porque o cara tem que ser o melhor corredor, tem que ser o melhor isso, tem que ser o melhor aquilo. A pessoa vai começar a ler. Não porque a pessoa tem que ler 40 livros no ano, 80 livros no ano, 100 livros no ano. Aí tem, tipo, uns campeonatos, eu já vi algumas coisas. Não estou criticando a sua página, hein? Se alguém tiver uma página assim e estiver me acompanhando, não estou criticando a sua página, tá? Eu só penso, tipo, até que ponto a gente tem que colocar tudo num aspecto performático. Então, será que a leitura ela tem que ter meta? Então, assim, eu vou ler, eu preciso, no mínimo, antes de dormir, ler 50 páginas. Será que precisa ter meta? Porque senão acho que entra nesse problema que você relatou, da pessoa parar de gostar e ao invés de ser algo que ela aprecia, ser algo que ela vai naquilo de, meu Deus, eu preciso ler pelo menos 20 livros no ano. Então tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas aí será que a pessoa está lendo 20 livros no ano? Então, até o nível de compreensão do livro, sabe, de que ela está compreendendo capítulo por capítulo ou ela está acelerando e jogando para frente? E se sim, se ela estiver compreendendo, será que essa atividade ela está sendo de fato relaxante, de fato interessante para o ser dela? Ou está sendo mais uma performance que esse mundo performático coloca ela para fazer?
Porque assim, eu entendo que tem coisas que são performance. Estudos, infelizmente, você que me acompanha aí, que faz OAB, é uma performance. E até concurso também é uma performance. Mas será que sua leitura antes de dormir, ou aos sábados, ou domingo, ou, enfim, de manhã, quando você acorda um pouco mais cedo, será que isso tem que ser performance também? Né? É como se a sociedade hoje em dia pregasse muito esse ideal da produtividade, né? Isso também fosse indo para a nossa vida pessoal, né? Isso vai aparecendo não só na leitura, na literatura, como também em outros momentos da nossa vida, né? Isso acaba atravessando a nossa relação com a literatura, né? Como algo que se torna uma exigência, né? Algo que a gente precisa fazer para dar conta das nossas atribuições, das nossas responsabilidades, por exemplo, o trabalho ou mesmo os estudos, mas é algo que a gente também faz por nós mesmos, né? Quando a gente se coloca muito essa cobrança, é que talvez mude também esse aspecto da relação. Então vamos supor que a pessoa que está nos acompanhando começou a pensar assim: poxa, gostei daquilo, gostei do Pedro, e eu quero começar a dar o primeiro passo. Para quem não tem o hábito de leitura, o que você indicaria como o primeiro passo para entrar nesse universo? Eu acho muito um movimento particular, Pedro, mas pensando em uma possibilidade de compreender a leitura como algo que não é uma cobrança, mas algo vivo e que a gente também vai se transformando ao longo da leitura como uma espécie de autoconhecimento. A ideia do Clube do Livro se torna muito interessante porque é um espaço em que a gente pode trocar, né, ter acesso a outras perspectivas, mas a partir dessas outras perspectivas também transformar a nossa própria rotina, a nossa relação com a literatura, porque é um espaço em que a gente também tem acesso ao outro, a relacionamento com outras pessoas e que também é aquele ar, um respiro ao longo da nossa rotina. O que eu tenho para contribuir nesse mesmo sentido que você falou é que, como você falou, esse primeiro passo é muito pessoal. E é importante que a pessoa que esteja dando esse primeiro passo não se compare. Então, por exemplo, eu vou começar um livro e eu achei esse livro um pouco pesado para esse momento. Não é vergonha você tentar um livro mais fácil, um livro menor, porque às vezes a gente se coloca novamente nessa teoria que eu te falei da performance. Então, a pessoa vai ler um livro, aí abre lá na internet, estou lendo Machado de Assis. Assim, a escrita dele é muito pesada. E quem falar que é leve, parabéns, você deve ser um grande linguista. Então, de fato, a pessoa que fala que Machado de Assis é um livro tranquilo, a pessoa tem um grande conhecimento em linguagem. Então, já é uma pessoa digamos assim, de uma compreensão avançada. Então, para mim, não é vergonha começar a leitura em assuntos mais simples. Como assim? Comecei a leitura e eu estou emboscando. Comece um livro menor. Eu nunca li na minha vida. Porque, assim, quem nos ouve não necessariamente foi para uma área acadêmica. Então, talvez a pessoa que esteja nos ouvindo não tenha nem optado por ir para uma área de graduação. E não é um problema. Entende? Não é um problema você não ter feito uma graduação. Sei que o mundo moderno coloca isso como você tem que fazer, você tem que isso, você tem que aquilo, mas não, você é um ser humano e você tem a sua vivência, não tem problema nenhum. Então, quero começar a ler. Estou tendo dificuldade. Começa por um livro legal, por um clássico, Pequeno Príncipe. É um livro bacana, introdutório, e por mais que seja um livro que tenha um tom infantil, no sentido de escrita, não é um livro infantil, porque ele traz reflexões adultas. Então você vai ler e não vai pensar assim, vai ter a historinha lá de Três Porquinhos. Não é um livro de Três Porquinhos. É um livro que vai te dar reflexões, você vai pensar, nossa, caramba, que legal. Então acho importante a gente falar isso, que o primeiro passo é da sua forma e do seu jeito. E eu, como professor, sempre falo para os alunos, principalmente aluno de primeiro ano, que o nosso cérebro, ele é de fato algo que vai se exercitando. Você tem esse conhecimento aí, então você pode me julgar à vontade. Você tem esse conhecimento sobre o cérebro e tudo mais. Mas assim, primeira vez que você tem um contato com um texto técnico, eu digo, até pela minha experiência vendo alguns alunos, dá a impressão que tua mente vai explodir. Você fala, meu Deus do céu, como que um ser humano conseguiu escrever isso daqui? E como que eu vou entender o que ele escreveu?
E no livro, pode ser que a pessoa tenha essa mesma reação. Então, pegue um livro que tem uma linguagem mais pesada e não quer dizer que eu não sirvo para livros. Quer dizer que você precisa começar a se adaptar e não é um problema você começar com livros mais simples, porque simples não quer dizer ruim. Quer dizer que ele tem um conteúdo mais simplificado. Então, tem até livros. Perdão se alguém falar chinês aí, que eu provavelmente vou pronunciar errado, que é o Tao Te Ching. Provavelmente eu falei errado, você amigo ou amiga chinesa ou descendente, deixe aí nos comentários como é que pronuncia corretamente. E assim, é um livro que ele é um livro mais de reflexões e não é um livro que tenha assim um conteúdo denso. Ele é assim algo que traz algumas frases, que traz algumas reflexões. Então não tem como você olhar para um livro desse e falar um livro simples. Então, assim, ele é mais receptivo, mas ele não é simples. A mesma coisa aquele livro famoso, Arte da Guerra. Tem algumas situações assim, não é um livro grande, não é um Machado de Assis, não é um dos outros grandes também autores brasileiros, mas é um livro que você vai pegando, por mais que tenha ali 100, 150 páginas no máximo, você vai entendendo pouco a pouco. Então, acho legal a gente falar sobre isso. Tem algo para contribuir nesse sentido? É muito importante isso que você trouxe agora, Pedro, sobre às vezes a gente respeitar os nossos limites, né, as nossas possibilidades, mas também a nossa trajetória com a leitura, porque cada um, né, teve a sua história, a sua relação, e na medida em que a gente vai se compreendendo, né, e compreendendo também as nossas possibilidades na leitura, é isso que também dá potência para que a gente consiga caminhar nessa direção. Eu achei interessante também o exemplo que você trouxe dos três porquinhos, porque olha como é vida, né? Apesar de ser uma literatura infantil, esses dias eu estava usando o livro em um atendimento psicológico. Exato, porque ele tem toda uma história por trás. Hum. Exato. E como você bem disse, talvez para uma criança tenha um tom, talvez para um adulto em atendimento tenha outro tom. E o que importa é essa reflexão. Então, olha como que é bacana. Mas eu sei que você deu uma cutucada em mim, hein? Foi mal. Eu tinha falado que era infantil. Mas é isso. Pessoal, aqui na live a gente tem a humildade de compreender que nem sempre, e geralmente quase tudo que eu estou falando aqui, que não é da área jurídica, obviamente, é algo que eu vou sentindo, que eu vou interagindo e faz parte do show, digamos assim. Agora, voltando para o grupo, eu queria que você contasse mais como esse clube do livro funciona. Então, se tem encontros virtuais, se sim, de quanto tempo, se terão encontros presenciais aqui no nosso DDD 43 em Londrina e região. Faça um pouquinho disso, porque o pessoal pode estar se interessando, pode estar pensando como que pode fazer parte ou não. Mensalmente, nós vamos fazer um encontro online pelo Google Meet e trimestralmente a gente vai fazer um encontro presencial em Londrina, em algum café, né? Normalmente a gente vai tentar conversar com vocês antes para a gente receber recomendações também, mas vai ser um momento interessante também para que a gente possa se conhecer presencialmente, ter trocas mais próximas. E eles vão ser sempre no segundo sábado do mês, às 16 horas, no horário de Brasília. Perfeito. Então, você que está acompanhando a gente, você pode seguir. O Instagram é arroba, Books with Coffee. acho que 43. 43.books. Eu não lembro se tem ponto. Calma aí que agora chegamos no assunto. Esse negócio de arroba é complicado, hein, pessoal? Deixa eu já... 43, arroba 43.books.with.coffee. E aí o coffee tem dois F e dois Es. Que daí vem do café. É importante falar isso, porque às vezes a pessoa coloca talvez só com F, o Instagram não mostra também. O Instagram ele é meio chatinho nesse sentido, tem que colocar certinho. E, inclusive, fale o seu Instagram também, Keila, o seu de psicologia, para o pessoal que se interesse sobre a Meu Deus, agora travou. Meu Deus, agora não vai. Fenomenológico existencial é o nome da abordagem. Fenomenológico e existencial. Das outras vezes tinham ido, agora deu uma enroscada.
Isso, e eu também vi que a Tiziana se interessou pelo Clube do Livro. A gente também tem o link, né, da bio, lá no nosso, na nossa página do Instagram. Então, se caso vocês tiverem interesse, vocês podem estar dando uma olhadinha por lá ou conversando, pessoalmente comigo. Perfeito, recomendo demais. E só para falar um pouquinho desse tema em si também, eu acho que é importantíssima a opinião de um não psicólogo, né? Que você tenha tempo para você. Então, às vezes você fala assim, poxa, eu tô na faculdade, eu tô no trabalho, eu tô, enfim, na correria, tô com empresa, tô com tudo. Mas será que não vale a pena você ter um tempinho para você, sem competição? Então, pegar um livro, não ter isso de, hoje eu preciso ler 50 páginas, eu preciso ler tanto. E sim para que você tenha auto-reflexões e depois tenha essas reflexões de maneira, não sei se o termo correto é comunitário, mas de maneira com outros seres ali. Então, imagina que a gente está discutindo um livro e esse livro ele é visto totalmente diferente por várias pessoas que estão lendo o mesmo livro. Então, vai ter, sei lá, um advogado que vai ler o livro, e vai entender de uma forma, vai ter uma pessoa da área da saúde, vai ter uma pessoa do empreendedorismo, que tem uma loja, vai ter outra pessoa que trabalha em outro lugar, que não tem nada a ver com tudo isso que a gente falou, e todas as pessoas lendo esse mesmo livro, mas tendo conclusões diferentes. Então, acho bacana essa troca nesse sentido, sim. E o Books with Coffee é esse espaço, né, de trocas, de compartilhamento, né? O nosso objetivo não é estabelecer metas, enfim, ter produtividade, mas ter espaço de trocas e de acolhimento, né, entre pessoas, também entre vários mundos, né? Como o Pedro bem comentou, nós somos profissionais, né? Mas nós temos muito além do nosso lado profissional, a gente é vários mundos em nós mesmos, né? E é isso que a gente quer inaugurar. Perfeito, perfeito. Agora, para a gente encerrar, né, que a gente já está nos minutos finais, eu queria falar com você um pouquinho sobre um tema que, assim, ao mesmo tempo que eu sinto que é uma keyword muito forte, eu tenho a impressão que ele não é difundido da maneira correta, que é a questão da saúde mental. Porque assim, você olha no Instagram e tal, show de bola, tem um monte de coisa falando e tal. Mas até certo ponto, na minha opinião, na minha vivência, falta um pouquinho mais de informação nesse sentido de fato, demonstrar, de fato, trazer esse assunto de saúde mental no cotidiano e não só ser uma keyword. Então, tipo, saúde mental é importante. Tá, mas o que é saúde mental, sabe? Como que a gente trabalha isso? Como que a gente interage com as outras pessoas tendo em vista isso? Porque até certo ponto fica só uma palavra lá. Então, uma história triste, pessoal, que todo mundo que me conhece na vida real sabe dessa história. Eu tive um aluno que nos deixou. Acho que as pessoas entenderam onde eu quis chegar. E assim, eu como professor nunca tinha passado na minha mente que ele nos deixaria. Porque na minha visão como ser humano eu não conseguia identificar algum sinal e eu nem sei se tem algum sinal. E o que torna mais complexo ainda porque eu não sei nada nesse sentido. Por isso que eu acho importante trazer. Porque assim, é claro, a gente como professor, a gente tem contato com vários alunos, com várias histórias, e eu não sei como trazer isso para o dia a dia, sabe? Ter saúde mental, Pedro, às vezes é ter acesso, né? Acesso a, ao trabalho, aos estudos, acesso a um momento para nós mesmos, né? De diversão, de ter um tempo livre, acesso a transporte, né? É a gente poder habitar vários mundos, né? E não somente um, ser várias identidades, né? Várias pessoas, né? Não no sentido de, né, ter várias pessoas em nós mesmos, mas que nós somos vários mundos também. Nós também nos permitimos habitar, né? Esses outros espaços, essas outras áreas. E eu Interessante. acho que é isso que é tão importante, né? Porque na medida em que a gente vai habitando vários mundos, né? A gente também vai se humanizando, né? É como a gente estava comentando, a nossa sociedade às vezes exige com que a gente seja mais, mas às vezes a gente precisa só ser mais humanos. Concordo perfeitamente. Não tem nem o que colocar nesse sentido. Realmente a gente precisa ser mais humanos. Inclusive,
Só para dar um abraço aqui, eu não podia dar um abraço aqui, porque senão eu ia cortar o raciocínio. Um abraço para a Tiziana aqui que está acompanhando a gente. Então tá Abraço, de olho. Tiziane. Eu acho isso importante que você mencionou, para a gente entender que nós, como seres humanos, nós estamos, não quer dizer que nós somos. Então, da minha área, eu vejo muita gente estressada, revoltada, e assim, entender que assim, a gente está num papel, às vezes, de defesa, às vezes a gente pode estar num papel de ataque, assim, não falando da teoria do processo, mas no sentido de ir atrás de um direito ou de defender outra pessoa. Então, ataque e defesa. E é importante que a gente entenda que do outro lado existe outro ser humano, existe outro advogado. E do outro lado também existe o juiz, que tem seus problemas relativos à própria carreira que ele escolheu e que ele abdicou para estar lá. E também temos um promotor. Então, todas as pessoas que compõem o processo são pessoas que têm histórias. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver o mundo com outros olhares, não entender que nem tudo assim, tem que terminar em discussão. Não deveria terminar em discussão, na minha opinião. Eu sempre falo isso, que o direito é técnico. Se você teve que discutir, teve que chegar com muito papo, na minha opinião, você não está sendo técnico, você está perdendo seu tempo de vida e enchendo o saco do outro. Então, é algo técnico e, até certo ponto, não existe... Assim, não existe alteração, porque, assim, o direito é o direito e seu papel como advogado é demonstrar o melhor direito. Ponto. Ah, mas deu errado. Poxa, foi o juiz que julgou, você fez o seu melhor, o cliente pode ter ficado bravo, mas tem essa transparência desde o início, de falar, olha, tua causa, você tem chance disso, 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 mas pode ser que não aconteça isso, e tá tudo bem, porque senão a pessoa traz isso para uma pessoalidade, e o que eu vejo é que adoece a própria pessoa que traz isso para ela, e ela fica pensando assim, meu Deus do céu, porque isso está errado, porque está todo mundo me perseguindo, porque isso, porque aquilo. E também explode no outro. Aí você fala, como explode no outro? A pessoa começa a tratar mal um funcionário público, seja um analista, um técnico, ou seja o próprio juiz, ou promotor, daí, não sei que nenhum promotor, aquilo, isso, e não é assim, sabe? A gente não pode generalizar, a gente não pode apontar isso, porque cada um tem a sua vivência, e entender que por detrás da pessoa que está ali no cargo de juiz, tem uma história muito pesada, no sentido de dedicação, de estudo, e também na questão de promotor, enfim, de todo cargo público, tem uma história de muita dedicação. E talvez a pessoa que esteja vendo esse lado só veja o lado bom, que bacana, a pessoa tem estabilidade, a pessoa tem um salário bacana. Sim, mas não é porque a pessoa tem estabilidade, que ela tem um salário bacana, que você pode se ver no direito de não tratar ela com urbanidade, não tratar ela com respeito, de achar que tudo é uma competição, que você vai se estapear com a pessoa nesse sentido. Então, acho que o meu recado final, já depois de jogando a palavra para você, é que a saúde mental no direito ela começa com você separando a atuação jurídica do ser humano. Então, hoje mesmo eu tive uma audiência, a primeira coisa que eu falei com o advogado foi: doutor, maior respeito do mundo, sei que o doutor está um pouco bravo, mas é uma defesa da doutora e está tudo bem. Eu entendo, você está aí, está defendendo o teu cliente, está tudo certo. O que der para fazer deu, e o que não der não deu, e o juiz vai julgar, está tudo certo. Não tem pessoalidade de achar que você fez um mal para mim, ou eu estou fazendo mal para você ou para o teu cliente. Não, porque se eu estivesse fazendo mal, estaria mentindo, estaria inventando história. Não estou inventando história, porque não sou nem eu que trago os fatos. Quem traz são as testemunhas. O próprio autor, no caso, a reclamante. Então, assim, do ponto de vista seres humanos, assim, do ponto de vista da humanidade, né, de seres humanos, eu estou cumprindo o meu papel dentro de uma realidade jurídica e ponto. Não é para criar inimizade, não é para ninguém ficar com raiva, de ficar, nossa, esse cara não presta, isso e aquilo. Não, é só mais um dia. E eu acho que quando as pessoas da área do direito começam a entender isso, todas, eu acho que é libertador. Entendeu? Assim, o direito do seu cliente é a sua prioridade máxima. Só que entenda que você é um ser humano, teu cliente é um ser humano, o juiz é um ser humano, e que você tem que tratar as pessoas como ser humano. Parece loucura eu ter que falar isso, que é meio óbvio, mas é o que geralmente eu vejo faltando. Então, às vezes a pessoa está mais preocupada com o valor do acordo do que se o cliente dela vai ficar feliz. Então, assim, de verdade, mais vale um cliente feliz do que você fazer algo que pode ser que gere mais coisa, mas que o cliente não fique feliz. Porque no final você vai resolver o problema dele. Você não vai, vou tirar mais dinheiro, vou isso, vou mais aquilo. Mas é o que ele quer? Não, ele só queria fazer um acordo agora e resolver. Então, por que você vai ficar enchendo o saco do cara se a pretensão dele é o acordo? Explique para ele, ó,
Se você fizer um acordo, você pode perder isso, você pode perder aquilo. Ah, não, mas eu preciso porque eu quero agora, porque isso e aquilo. É verdade? Você quer, você precisa? Então vamos para acordo. Ah, mas podia ter ganho mais. Você explicou? O direito é dele, não é teu. Então, acho isso legal e eu acho isso libertador. E é o que eu sempre falo para os meus alunos. Você que está na área jurídica é uma área que tem muita pressão, tem muita ansiedade de fato, tem momentos tensos. Geralmente, 99% do seu dia é tenso, porque ninguém te procura falar coisa legal. Né? Isso é uma crítica minha também. Ninguém procura assim, fala, doutor, hoje eu tenho uma novidade boa. Fala sempre negócio de processo, tô brincando, tá? Clientes, eu adoro vocês, eu adoro suas histórias. Eu faço isso só brincando. Entendi, mas nesse sentido, sempre são coisas pesadas. Mas aí eu, como advogado, tenho que passar um sentimento leve. Assim, poxa, isso aqui tá isso, aquilo. Fala, fica tranquilo. Vamos entender seu caso, vamos te explicar detalhe por detalhe para que a gente resolva da melhor maneira possível. Não te prometo êxito, porque eu não posso. Se você ouvir alguém prometendo êxito, a pessoa está mentindo, inclusive contra o próprio código de ética, mas dentro daquilo que eu consigo fazer, eu quero te trazer leveza, porque para mim você é um ser humano e sua causa tem peso porque você é um ser humano, e não porque a sua causa custa tanto, pode me dar tanto. Não. Eu entendo que sua causa desse R$ 100 são R$ 100 atinentes à sua vida. Não são R$ 100 meus. São R$ 100 seus. E assim, eu não posso jogar o peso de R$ 100 medindo pela minha régua. Tem até uma história do mito lá da régua e tal. Um dia eu falo um pouquinho sobre isso de filosofia, não vou falar sobre isso não, para não tomar todo o tempo. Então, eu não posso medir a vida do outro pela minha régua, porque eu não estou na pele dele. Tá? Então, acho que esse seria o meu emaranhado nesse sentido. E eu queria que você finalizasse falando emaranhado nisso, sobre saúde mental, talvez direcionando para o pessoal da psicologia, que eu sei que o pessoal, por estar muito perto, até mais perto do que os advogados, pode ser que acabem levando isso para eles, sabe, no sentido de vivenciar muitas histórias tristes. Então, acho que o psicólogo tem a mesma situação do advogado. Né? Ninguém procura um psicólogo para contar um negócio legal, né? Fala assim, ah, doutor, pô, aconteceu um negócio mó legal, no final de semana eu fui soltar pipa, tava super feliz. Né? Sempre um negócio assim, né? Mas a gente está de braço aberto porque é a nossa profissão e a gente estudou e a gente estuda para isso. Não é algo negativo, não é algo de. O pessoal fala assim, você está incomodando o advogado? Claro que não. Meu maior incômodo é se ninguém falar comigo, aí eu tô incomodado. Eu adoro ouvir histórias e adoro trazer, assim, esse acolhimento para entender e, de fato, trazer uma oportunidade no sentido de trazer um caminho jurídico nisso. Mas agora é sobre isso. Eu vou finalizar minha fala, Pedro, mas pegando um gancho nisso que você falou, porque eu achei muito valioso sobre a saúde mental dos profissionais e das pessoas, né? Porque às vezes a gente fica tão imerso na nossa rotina, no nosso trabalho, estudos, que a gente também acaba se perdendo de nós mesmos, né? E se nós não nos cuidamos, não reservamos um tempo para nós, nós também vamos adoecendo. E na medida em que a gente se desumaniza, a gente também desumaniza o outro, as outras pessoas. E a gente acaba interagindo dessa maneira que você comentou, né? Como se a outra pessoa não tivesse uma subjetividade, uma trajetória, uma história de vida. E é por isso que é tão importante que a gente separe um tempo para nós mesmos, né? E às vezes a literatura é essa brecha, né? Porque às vezes a gente vai se engendrando, né? Se endurecendo, né? E às vezes a gente precisa procurar um respiro, uma fissura. E às vezes a literatura é esse meio também. Concordo 100%. Você teria alguma frase, algo para encerrar a sua fala? Você pensar de contribuir? Fique tranquilo que eu falo uma primeiro para dar tempo de você respirar. Uma frase que eu falaria, que, assim, do meu ponto de vista da vida, é aquela frase que, assim, ela tem um aspecto mais, assim, profundo, no sentido de dark mesmo, só que ela tem uma leitura para mim muito interessante, que é aquela memento mori. Então, o que significa memento mori? É uma expressão em latim que fala que você deve se lembrar que você é mortal. Então, às vezes, a gente esquece que a gente morre. É curioso, né? E assim, eu não falo isso do ponto de vista depressivo, para a pessoa ficar triste e tal, mas de entender que o nosso tempo aqui, segundo por segundo, é valioso. E a gente nunca sabe quando é o nosso último segundo aqui, quando é a nossa última refeição, quando é o nosso último encontro com alguém que a gente ama, quando é a nossa última conversa, sabe? E quando você começa a pensar nessa frase, Memento Mori, lembre-se que você é mortal, que as outras pessoas também são mortais. Na minha concepção, por mais que seja uma frase dark, como eu mencionei,
você começa a viver mais leve. Então, pensar, pô, será que meu dia está valendo a pena? Será que se fosse o último dia teria valido a pena? Então, acho que é uma frase que eu trago que, como eu havia mencionado, não é negativa, é positiva. De entender que bom que eu possa estar vivendo a vida como se esse fosse o último dia, porque eu não sei quando é o último dia. E eu nunca vou saber. E talvez essa seja a graça da vida, porque a única certeza que a gente sabe é a morte. Profundo, né? Sim, com certeza. Eu vou finalizar com uma frase do livro que a gente vai fazer leitura, então, que é da Metamorfose de Franz Kafka, que ele fala que livros bons são aqueles que se transformam ao longo da nossa vida, mas livros ótimos são aqueles que se transformam ao longo das transformações da nossa vida. E quem sabe essas transformações não vêm, né, desse clube, dessas relações que aos poucos a gente vai inaugurando em conjunto. Perfeito, perfeito mesmo. Você que nos assiste, não esqueça de seguir 43.books.with.coff e também não esqueça de seguir a nossa convidada, a Keila Lume Sugahara, psicóloga, que é psi.keila Sugahara. Então, siga ela para que você continue acompanhando. E como fechamento também, peço que se você também queira fazer parte aqui dessa iniciativa nossa, entre em contato comigo no direct. Eu estou trazendo várias pessoas que eu gosto, pessoas que têm um conteúdo bastante interessante de reflexão, independente da área. Então, às vezes você fala assim, eu sou engenheiro. Tivemos engenheiro aqui, eu sou psicólogo. Hoje tivemos a Keila. Eu sou mecânico aeroespacial. Vem aqui também, que tem vários questionamentos aí que a gente vai querer ouvir, a gente vai querer entender. Então, agradeço principalmente aquele que estava aqui, que disponibilizou o nosso tempo. E também agradeço você aí que está acompanhando na tua casa, que está vendo do futuro. Então você está vendo o passado, está no futuro. Eu sempre falo isso, né? Mas eu acho curioso. E é isso. Até mais, pessoal. E agradeço de coração todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.